Boa noite para todos. É um prazer estar aqui mais uma vez em Salvador com os clientes da BP Partners. Salvador, enfim, eu já vim aqui muito desde a infância, então é sempre um prazer estar aqui, né? Não só para ver vocês, os clientes, falar um pouquinho do que a gente faz, como para visitar novamente essa bela cidade. Eu sou carioca, eu comecei a minha carreira no mercado financeiro em 1995. São 24 anos, e às vezes eu falo isso, tem gente assim de alguns escritórios que fala, pô, 24, tipo, tem gente que trabalha lá e tem 24 anos de idade, né? Mas eu tenho 24 anos de experiência em mercado financeiro, comecei no Banco BBM, não sei se vocês conhecem, o nome dele era Banco Bahia, até lá atrás, da família Mariani. Eu trabalhei 13 anos, esse banco que eu admiro muito, porque o Banco BBM, ele não quis crescer, infelizmente, né? A família Mariani não quis expandir muito o banco, então diversas pessoas, assim, profissionais com muito talento, tiveram que sair do Banco BBM e acabaram criando as suas próprias gestoras, tá? Então, se vocês conhecem um pouco desse universo de multimercado, que é o que eu faço, tem diversas gestoras, SPX, Capitalo, o próprio Bahia, né, que são ex-BBMs. Então, eu falo isso porque eu me orgulho de ter começado lá, eu fui sócio do banco, depois eu passei rapidamente pelo Itaú, Asset, 2 anos, e por fim numa outra gestora, Gap, no Rio de Janeiro. A XP Asset Management, tá, é uma gestora que já vem lá de trás, tem mais de 10 anos de existência, e o legal é que ela cresceu e tomou um tamanho que ela tem competido e hoje está entre as maiores gestoras de investimentos do país. Eu gosto de diferenciar um pouquinho a nossa asset. Eu não faço parte, assim, eu trabalho dentro da XP, mas não confundam com a XP Investimentos, né, que o Luciano Huck, lá que vocês veem na propaganda, né, que ele faz a propaganda, é a empresa XP Investimentos, né, que oferece para vocês, através da BP Partners, né, da Bahia Partners, BP Investimentos, a XP Investimentos oferece toda uma gama de produtos para vocês, tá? E eu vou falar que mais do que nunca vocês vão precisar diversificar atualmente, tá? Eu acho que no final vocês vão sair com essa impressão. Mais do que nunca vocês têm que conhecer todo o universo de investimentos agora, porque os juros no Brasil, que já estavam baixos, para quem não sabe o número exato, já estavam em 6,5% ao ano, vão ficar mais baixos e por muito tempo, tá? Então aquilo que parecia meio um milagre, assim, Brasil com juros baixos, né? O Brasil foi sempre um país com inflação elevada, juros altos. Aquilo que parecia meio estranho está virando realidade, assim, juros baixos vieram para ficar, vão ficar mais baixos ainda, e vai ser importante vocês diversificarem, tá? Um pouquinho em bolsa, um pouquinho em multimercado, e daí que vem um pouquinho do objetivo da nossa palestra, tá? Mas a XP Asset Management, que a gente está falando aqui, é uma célula independente, é uma área independente da XP. A gente preza pela nossa independência, nós temos uma equipe econômica própria, temos analistas de bolsa próprios, e a gente faz a nossa análise para fazer a gestão, né, escolher os melhores mercados possíveis para alocar para vocês. Então, temos 31 bilhões de reais que a gente falou na gestora como um todo. Dentre esses 31 bilhões de reais, eu represento aqui a gestão da parcela macro, dos multimercados macro. É só um pedacinho ali, 3 bilhões, vocês estão vendo, desses 31, compõem os multimercados macro. A gente, lá na gestora, também pode oferecer toda uma diversidade de produtos para vocês, desde os produtos de menor risco, são os produtos de renda fixa, que tem ali 11 bi, tem crédito estruturado, e aí que vem o desafio atual, do mundo atual. Na medida que vocês quiserem tomar um pouco mais de risco, vocês vão ter que ir para um produto ali de crédito estruturado, investir eventualmente em fundos imobiliários, infraestrutura, e por fim, a parte que a gente domina, vocês investirem um pouco em fundos de ações, né? Infelizmente, os nossos fundos de renda variável, a maioria já estão fechados. A gente captou 5 bilhões de reais, já estão fechados. E então a gente não tá mais aceitando muitas aplicações, tá? Mas a parte de multimercado macro, a gente está em crescimento.
A gente está há 3 anos e meio fazendo gestão. Nesses 3 anos e meio, falando aqui do XP Macro, já acumulamos, que nem a gente falou, mais de 3 bilhões de reais sob gestão e com uma rentabilidade acumulada aí próxima a 150% do CDI. Aquele cliente que entrou lá atrás há 3 anos e meio está acumulando aí próximo, tem oscilado aí em torno de 150% do CDI até hoje. Somos uma equipe, não sou só eu estou aqui representando uma equipe econômica. Vocês vão falar, pô, você faz tudo sozinho? Não. Somos 6 gestores, 4 economistas, cobrindo o Brasil, cobrindo o mundo, né? A parte internacional. Somos 8 analistas de bolsa, cobrindo todos os setores ali, né? Bancos, commodities, setor de energia elétrica, setor de varejo, e tudo isso para gerar o melhor, conseguir formar um cenário e dentro desse cenário conseguir escolher os melhores ativos possíveis, tá? O que é um fundo multimercado? Vocês já devem saber, mas assim, o que é isso? Assim, basicamente vocês, quando querem sair da renda fixa, como que vocês vão ter um retorno a mais? Assim, no fundo, vocês aplicariam no multimercado, vocês estariam deixando com a gente, com essa nossa equipe, tá? A discricionariedade de montar o melhor portfólio possível para vocês. Tá? O multimercado é o seguinte, a gente monta um cenário econômico e diante de um cenário, a gente vai falar, cara, o que é o melhor para fazer com o seu dinheiro? É comprar bolsa? Será que é comprar dólar? Será que é aplicar em juros? Né? Não sei quem aqui compra NTNB, Tesouro Direto. Então a gente vai tomar essa decisão por vocês. O multimercado é você dar a livre, né, a discricionalidade para a gente falar, cara, o melhor agora, e eu já antecipando, a gente acha que o melhor a se fazer agora é comprar um pouco ainda de NTNB, juros reais no Brasil. Ainda está bom aplicar nisso, os juros reais estão caindo e vão cair ainda mais no Brasil. E a gente também acha muito bom comprar bolsa de valores, tá? Muitos de vocês devem já ter um pouquinho de bolsa, a bolsa oscila muito, né? Tem subido, mas com muita emoção, né? Mas a gente acredita que um percentual ali alocado ainda é muito bom para frente, tem muito potencial para ganhar. Mas é claro, se você aplicar demais, né, exagerar, ainda mais vocês que eventualmente não tem outra função, né? Vocês são médicos, engenheiros, é natural você ver aquilo e se assustar. Então, tem que ter um portfólio equilibrado e a nossa função é exatamente essa. A gente vai botar um pouquinho de bolsa, um pouquinho de juros reais e o que a gente pode fazer para proteger o dinheiro de vocês? Porque lá fora tem muita confusão, né? Estados Unidos, China, a gente eventualmente compra um dólar, aí que é a questão do portfólio, tá? A gente vai tentar montar o melhor portfólio possível para passar por essa tempestade, essa volatilidade lá fora, tá? E no final tentar, né, ganhar esse dinheiro aí que a gente está falando que está bem otimista com alguns ativos. Então, a nossa função é montar um portfólio, passar pela tempestade, pela volatilidade, para quando lá na frente a bolsa subir, os juros caírem, a gente poder falar, olha, graças a Deus o portfólio estava bem equilibrado, a gente conseguiu passar pelos piores momentos e conseguimos aquele retorno que a gente imaginava. Então, a gente pode comprar um pouquinho de dólar, a gente pode montar proteções vendendo bolsa americana. Se o problema vem de lá, a gente monta um pouco de proteção vendendo bolsa americana. Porque eu acho que o Brasil só não vai, os ativos brasileiros só não vão subir se tiver uma crise muito forte no mundo que pegue a bolsa americana. Tá? Então, se não pegar na economia americana, eu acho que alguma hora a nossa bolsa aqui vai subir, os juros vão cair para níveis de 5%, até abaixo eu vou falar, tá? E aí quem tiver investido, né, e se a gente tiver sucesso nos nossos investimentos, aí o nosso fundo XP Macro vai subir e a gente vai ter sucesso aí para os nossos clientes, tá? Que nem eu falei, somos 18 pessoas, o nosso fundo XP Macro é focado em Brasil, 75% do risco é Brasil. Acho que, dado que a gente faz isso há muito tempo, nada melhor do que tentar entregar para vocês essa expertise. Eu digo isso porque tem fundos na indústria que estão operando muito lá fora.
tá? Muito global. A gente quer operar também, a gente acha importante operar um pouco de mercado internacional, mas a gente acha que não é daí que tem que vir a maior parte do nosso retorno, né? Porque nós somos brasileiros, o nosso diferencial está aqui. Então, além de Brasil, que é a maior parte do risco, a gente tem um pouquinho de uma estratégia chamada long short de bolsa, é uma estratégia específica de bolsa, que a nossa equipe de renda variável, né, somos 2 gestores, 8 analistas, eles fazem para a gente. E além disso, a gente tem um pouquinho de internacional, principalmente América Latina. A gente cobre Chile, a gente cobre o México e a Colômbia no detalhe. Então a gente quer ter um pouquinho de retorno também nesses mercados. Então nosso fundo é predominantemente Brasil, com um pouquinho de bolsa no long short e um pouquinho de internacional. Tá? Então a gente não vai, nós não somos gestores globais no sentido de que o nosso fundo vai correr muito risco global. Não, é só um pouquinho. E eu acho que vale a pena também para a gente entender o que se passa. Só detalhando aqui os produtos que a gente está querendo focar aqui. O principal produto da casa é o XP Macro. Esse é o que tem 2,5 bilhões de reais de patrimônio. Ele tem um objetivo de retorno em torno de CDI mais 5, tá? Volatilidade dele é perto de 5, isso é uma coisa meio assim técnica na volatilidade. Mas o retorno, o objetivo que a gente gostaria de entregar para vocês é CDI mais 5. A gente está dando um foco nesse nosso roadshow, a gente está fazendo essa visita aqui aos principais escritórios, né, da XP, e a BP Investimentos faz parte dos principais escritórios da XP. Então a gente está dando um foco no XP Macro Plus. Por quê? Esse é um fundo que a gente só abriu até hoje 2 vezes. A gente está abrindo pela 3ª vez ele. Tá? Então, ele é um fundo que traz 2 vezes o potencial de retorno do XP Macro, né? Simplesmente porque a gente monta 2 vezes o tamanho, ele tem 2 vezes o risco do XP Macro. Então, se eu compro, vou dar um exemplo bem simples, se eu compro 10% de bolsa no XP Macro, no XP Macro Plus eu vou comprar o dobro, eu vou comprar 20% de bolsa. Então, o cliente, naturalmente, com o mesmo dinheiro aplicado, está correndo 2 vezes, né, o risco, tem uma posição 2 vezes maior e pagando a mesma taxa de administração. Por isso que a gente acha é um produto bem interessante. 100%, eu falo isso, é verdade, e eu acho importante falar, 100% do meu dinheiro, do dinheiro dos meus sócios, né, que trabalham comigo, estão investidos nesse fundo, no XP Macro Plus, para mostrar alinhamento com vocês, tá? No fundo, eu faço isso, mas não façam o que eu faço, tá? Botar 100% no mesmo fundo, isso aí, naturalmente, você está concentrando tudo numa todos comprando tudo e concentrando. Isso aí não é bom, naturalmente, porque um momento vai ser muito bom, outro momento pode ser muito ruim. O ideal é vocês diversificarem, tá? Eu faço isso porque eu quero acordar e dormir pensando no melhor possível para o meu business, né? O meu business é gerir esses fundos aí, multimercados, e se a gente tiver sucesso, né, no nossa empreitada, eu já tenho 24 anos de mercado, se a gente continuar fazendo o trabalho da maneira como a gente faz, né, isso aí vai dar certo, os clientes vão ficar satisfeitos e o meu patrimônio está lá, 100%, então eu também naturalmente vou ficar satisfeito se a gente conseguir, né, o sucesso do que a gente faz, tá? Então o XP Macro Plus vai estar aberto até o final do mês, até o dia 30 de agosto, falta aí uma semana e pouquinho, e é isso, assim, por que a gente não deixa aberto? Vocês podem falar, por que você não deixa aberto esse fundo? Porque como ele tem o dobro do risco, é um fundo que quando vai bem, né, sobe muito e vai ter um mês que vai cair um pouco mais. Então ele sobe muito e tem uma volatilidade maior. Então a gente não gosta de deixar aberto porque pode ter cliente que aplica porque está subindo muito e aí no mês que cair vai ficar nervoso, né? Então a gente quer um cliente que entenda. E multimercado que entenda do risco do produto, tá? Ele pode subir 10. Então, se um fundo que pode subir 10, ele pode cair 5 no mês, não pode? Eu só não estou assustando ninguém. Mas aí quando cai 5, às vezes, o cliente fala, porra, caiu 5, não sei o quê. Cara, o produto tem um pouquinho mais de risco, é natural. Não é à toa que ele subiu 10. Se ele, né, só cai 5, produto que eventualmente pode subir 10 também. Então, faz parte. E isso aí, gente, já antecipando também outra questão da palestra, vai ter que fazer parte do dia a dia de vocês.
com um novo cenário de juros a 5, a 4,5, vocês vão ser incitados, não sei a palavra exata, vocês vão ser quase que obrigados a diversificar, a sair do CDI, não sei se todo mundo já saiu, né, da renda fixa, e começar a tomar risco. O que é tomar risco? É botar em multimercado, é botar em renda variável. Então, se vocês estão fazendo esse movimento para ter um retorno a mais, é natural que o portfólio de vocês, né, que é a carteira, vai começar a ter volatilidade. Vai ter um mês que vocês vão ganhar muito dinheiro, vai ter um mês que vai perder. Vai ter um mês que vai ganhar muito e vai perder. Faz parte. Ninguém vai correr risco de ganhar dinheiro todo mês, tá? Então, essa oscilação vai ter que fazer parte, vocês vão ter que se acostumar, porque é um novo mundo que a gente vai viver no Brasil. Lá fora, a gente vai falar agora, os Estados Unidos está indo de novo para juros, no nosso entender, perto de zero. Tá? Europa já está negativo, Japão negativo. Então, lá fora, o investidor global já acostumou com isso. Para ele ter retorno lá fora, ele tem que botar em renda variável, ele tem que botar em multimercado. Então, lá fora, o investidor já acostumou há muito tempo. Tá? Então, vai ter mês ruim, vai ter mês bom. A gente diz o seguinte, para multimercado, o horizonte mínimo que vocês deveriam olhar são 2 anos. Tá? O ideal é que vocês deixassem pelo menos 3 anos no multimercado para ver, né, para aguardar o retorno esperado daquele produto. Tá? Então, vamos entrar aqui na parte internacional. Eu acho importante porque muitos de vocês estão ouvindo... poxa, lá fora está muita confusão, tá muito, o Trump, né, brigando o tempo inteiro com a China, a Argentina e tudo mais. E, de fato, o grande risco que a gente vê hoje para o nosso otimismo de Brasil, o grande risco vem lá de fora. Então, a gente fica naquela assim, estamos comprados em bolsa, aplicados em juros reais, com algumas proteções. E falando assim, se lá fora não atrapalhar muito, porque lá fora está atrapalhando, mas assim, o resumo do nosso cenário é, se lá fora não atrapalhar demais, a gente pode finalmente, né, conseguir ter bons anos aqui, seja de crescimento, o PIB no Brasil não cresce há muito tempo, né, gente? Assim, vocês viram que desabou em 15, 16, as maiores recessões que a gente já viveu, e 17 cresceu 1, 18 cresceu 1, 19 cresceu menos do que 1. Então, a gente está num momento único. O Brasil é um dos poucos países no mundo que a gente acha que pode crescer mais no ano que vem do que cresceu em 2019. A gente vai falar que o mundo, olha só, crescimento global em desaceleração. Todos os países lá desenvolvidos estão crescendo menos, vão crescer menos no ano que vem do que cresceram há um ano atrás. Está todo mundo desacelerando. E o Brasil é um dos poucos que está acelerando. Claro, acelerar de zero, de quase nada é fácil, né? Mas é verdade. Infelizmente, a gente crescia pouco e a gente tem uma história melhor para contar. Então, se o mundo não atrapalhar, essa é quase que a mensagem principal. Se o mundo não atrapalhar, a gente pode ter bons anos aqui de crescimento brasileiro, consequentemente, de ativos com bom desempenho da Bolsa, bom desempenho do Tesouro Direto, aí, das NTNBs, dos títulos prefixados. Tá? E o que a gente está olhando? O mundo está desacelerando. O mundo está crescendo pouco. E o mundo já não tem inflação há muito tempo. Isso aí é uma coisa, eu até brinco, né? Será que o Brasil vai ter esse problema, né? A gente está... já há 3 anos no Brasil com inflação baixa. Será que a gente está começando a pegar essa... Tomara. Não é doença, mas assim, lá fora a inflação não sobe. E aí o que acontece? Os bancos centrais lá fora estão jogando os juros cada vez mais para baixo para tentar fazer a atividade recuperar, gente. Assim, para que serve os juros? Você joga os juros quando a atividade não sobe, naturalmente a inflação não sobe. Aí você olha para o Banco Central e fala, pô, abaixa os juros, cara, abaixa os juros. Aí, só que lá fora, cara, o Banco Central da Europa já baixou, o Banco Central do Japão já baixou, e a atividade lá não está pegando mais. Aí, naturalmente, a inflação não existe mais, tá? Nem na Europa, nem no Japão não existe há muito tempo, tá? E o nosso medo é que os Estados Unidos entrem nessa mesma história. Graças a Deus, vamos passando para o slide seguinte, vocês vão entender um pouco do que eu estou falando. Essa linha azul é o crescimento americano. A linha vermelha é o crescimento europeu. Desde 2013.
a gente vê que o crescimento americano, que é o azul, está desacelerando de 3, ali em 2017, para 2, agora em 2019 e 20. Então o crescimento americano ele está desacelerando, mas ele está bem. A gente ainda diz assim, graças a Deus a economia americana está muito bem, cara, está muito boa. É ela que está nos dando um conforto diante de toda essa confusão que está acontecendo no mundo. A gente fala, apesar do Trump, né, do próprio Trump, a gente fala, cara, a gente não vê motivos para o mundo entrar numa recessão generalizada, porque os dados lá do mercado de trabalho estão bem, os salários, né, das pessoas, se o mercado de trabalho está bem, está contratando, está com taxa de desemprego baixíssima, os salários estão subindo. Então, o que isso significa? O consumidor está com renda, né, está empregado, salários subindo, e o consumo na economia americana está muito forte. Está muito forte. Então, a gente não consegue ver uma recessão iminente. Já na Europa, olha o vermelhinho. Já na Europa é um pouco mais preocupante, tá? Você quer fazer uma pergunta? Sim, não fica claro para mim o fato de você falar que se o cenário internacional for bom, nós vamos ter um cenário nacional aqui bom, sendo que, por exemplo, o crescimento que você está vendo na Europa, a partir do dia 31 de outubro, saindo Inglaterra, Grã-Bretanha completa do euro, se calcula um déficit de, alguns estão chegando a falar de mais de 5% do PIB inglês. Já teve este ano, já está tendo. A Alemanha está entrando, por o que se falou a semana passada, em recessão. A China está em uma guerra disputadíssima com os Estados Unidos, devaluou o yuan. Eu não estou vendo nada pacífico lá fora. Não tem nada pacífico. Então, a gente só está exaltando... a gente só está exaltando a economia americana, que ainda não foi impactada, de certa maneira, com relação a esses desenvolvimentos que, se você olhar, a Europa, ela está preocupando, tá? Está preocupando muito. Aquele vermelhinho ali, ele caiu do 2,5 em 17. Em 2017 estava todo mundo crescendo, se a gente olhar, tá? Europa, Estados Unidos. Depois iniciou 2018, a Europa começou a colapsar, tá? E se a gente olhar no detalhe, o que está colapsando na Europa? A parte industrial está colapsando. No mundo todo a indústria está fraca, tá, gente? Mas na Alemanha em especial, que é a principal da Europa, está colapsando muito. Se a gente olhar no slide seguinte, na parte da direita ali, ó, é a parte de manufaturas da Alemanha. Está caindo e preocupando muito, tá? A Alemanha naturalmente está entrando em recessão. Ela já teve um PIB negativo no segundo trimestre, pode ser que tenha um no terceiro. Mas, assim, o que a gente está monitorando é a Europa está mal das pernas, principalmente na parte industrial, tá? A China também preocupa bastante, principalmente com essa guerra comercial toda que está ocorrendo. A indústria da China também está sofrendo bastante. A gente tem que ficar atento, mas a gente vai mapear. O que é a nossa função lá? A gente vai montando o quebra-cabeça do cenário externo, tá? Europa está mal, China preocupa bastante. E o que isso está impactando nos Estados Unidos? Até o momento, impactou um pouco, mas ainda, a gente olha lá o crescimento americano de 2, 1,5, tá? Ainda não nos preocupa no limite assim, de que isso vai gerar uma recessão global. A gente ainda acredita que o impacto nos Estados Unidos existe. E, por fim, o Banco Central Americano é o único que tem armas, tá? O Banco Central Americano é o único que tem armas para cortar ainda os juros. É o único que tem juros para ainda segurar a economia americana. E a inversão tá? da curva dos juros futuros nos Estados Unidos não preocupa? Preocupa. O mercado financeiro está justamente vendo isso aqui, ó, vendo o que ocorreu na Europa, está vendo o que está ocorrendo na China, e principalmente o seguinte, tem uma coisa que é uma novidade para a gente, tá? Essa guerra comercial que o Trump iniciou já tem 1 ano e meio, isso aí é uma coisa nova. A gente há muito tempo que não vive com um risco, né, de tarifas crescentes, e aí isso afeta o comércio global, está afetado, né? A expansão do comércio global vinha numa toada. Quando começou essa guerra comercial, o comércio global colapsou, foi para zero.
E o Trump não parou ainda, né, de ameaçar. Aparentemente, essa guerra comercial vai durar até o final do ano que vem, tá? Quando tiver as eleições. Então, o mundo está passando por um momento... O que essa guerra comercial vai acabar causando nos empresários, tá? Importante é o seguinte, o que eu falei? Qual o principal setor que está sofrendo no mundo? A indústria. São os empresários que estão preocupados com a guerra comercial. Estou dando um exemplo de guerra comercial, tá? O empresário na Alemanha estava investindo, aí vem o Trump, coloca a tarifa na China, aí o empresário alemão exporta para a China, aí ele já vai exportar menos para a China. Além disso, o Trump também está ameaçando colocar a tarifa na Alemanha, né? Nos automóveis alemães. E aí o empresário já começa a frear, tá? Apertar o freio de mão. E a dúvida que a gente tem essa é a grande dúvida que a gente tem, até quando os empresários vão desacelerar e quando é que eles podem desistir? Chega um momento que a guerra comercial ela fica tanto tempo no ambiente e a incerteza é tamanha que o empresário pode chegar e falar, quer saber? Eu desisto de investir, eu vou parar de contratar. Quando pegar no mercado de trabalho, se pegar no mercado de trabalho americano, até no alemão, o mercado de trabalho ainda está ok, tá? Se você olhar o mercado de trabalho. Então, o que o mercado financeiro está falando quando inverte a curva lá, a curva isso é uma coisa bem técnica, tá? De mercado financeiro, é que o mercado está preocupado com isso. Que em algum momento essa incerteza de guerra comercial pode pegar de tal tamanho no empresário e o empresário desistir. Até agora ele não desistiu, tá? Ele ainda está fazendo e até agora a parte de serviços das principais economias ainda estão muito boas, tá? A indústria está mal, a parte de serviços ainda estão muito boas. Mas isso faz parte, o mercado financeiro tem que precificar riscos. O risco é de que tem uma recessão global, esse é o risco. Mas a nossa função lá é ficar montando quebra-cabeça e vendo. Eu sei que tem esse risco, mas vai entrar em recessão? A gente acredita que é uma probabilidade que não, nos próximos 12 meses, tá? Estou falando dos próximos 12 meses. Júlio, eu entendi bem vamos dizer assim, o pessimismo com a Europa e com a China e um pessimismo menor, certo otimismo com os Estados Unidos. Mas no último ano, a tendência me parece igual, ou seja, os Estados Unidos caiu de 3 para 2 o crescimento. Então é uma queda significativa, caiu 50%. Ou seja, e a gente ouve hoje em dia alguns economistas, como você disse, falando até numa possibilidade de risco de repetir lá o boom de 2008, quer dizer, o boom não, o colapso. O colapso. E lógico que ninguém tem a marinha de não, ninguém sabe, sim. Mas essa queda de 3 para 2 para os Estados Unidos não é também muito preocupante? Então, vamos lá. 3 para 2 eu acho, depois é só fechar aqui, 3 para 2 eu acho muito saudável essa desaceleração, tá? Quem fez eu estava preocupado quando teve essa alta do 2 para 3, tá? Por que a gente estava preocupado? A economia americana só consegue crescer, que a gente chama de crescimento potencial, PIB potencial. Ela só consegue crescer sem gerar inflação perto de 2%, tá? Se a economia americana crescer 3%, é muito. Ela vai começar a gerar inflação. Quem fez essa aceleração do 2 para o 3, sabe quem foi? Foi o Trump, que entrou e fez um estímulo fiscal. Tá? Ele expandiu no momento que a economia americana estava crescendo bem. Então, essa aceleração do crescimento foi induzida pelo Trump e nos preocupou. O 3 a gente não acha bom. O que aconteceu? Bota no slide de juros, vocês vão ver o seguinte, tá? Esse slide mostra um pouco do que a gente está falando. O que aconteceu? Cresceu tanto a economia, 3% é muito, o Banco Central americano, a linha azul, são as taxas de juros nos Estados Unidos. Então, o Banco Central americano teve que subir ali, ó, de 1,5 para 2,5, tá vendo? Então, a gente estava ficando preocupado que isso aí estava crescendo tanto assim, do que acima do potencial, podia gerar risco de inflação, e o Banco Central americano lá era o único no mundo puxando juros ali, ó. Então, isso que estava nos preocupando, porque se puxa demais, aí acaba fazendo com que a economia colapse. Acabou que ele percebeu que no cenário atual de guerra comercial, não sei o que, o Banco Central americano percebeu que estava exagerando, aí a economia americana começou a cair um pouquinho, e aí agora o Banco Central americano, ele está voltando atrás. Então, crescer 2%, respondendo a sua pergunta, para a gente é maravilhoso. Maravilhoso, não fico nem um pouco preocupado, na verdade eu fico feliz. Eu só tenho que ficar atento se vai parar no 2, no 1,5.
Nossa preocupação é do crescimento americano ir para 1. Então a sua pergunta é válida o seguinte, estou vendo fazer assim, será que vai parar? É isso que a gente está monitorando. Tem grandes riscos de continuar. O risco maior é de ir para baixo, né, ao invés de ir para cima. Então, a gente está mapeando, essa que é a nossa função lá, e a gente tem 4 economistas para nos ajudar, que é, qual é o tamanho desse risco de ir para 1? A Europa está desacelerando, a China está desacelerando, a guerra comercial é uma coisa que ninguém nunca viveu. Pode pegar mais forte na economia americana, então o risco é esse, tá? Mas se a gente se parar no 2 ou no 1,5, para a gente está maravilhoso, tá? Só fechando. Júlio, só perguntinha a você. Realmente a economia externa está muito preocupante. Ainda mais que é sabido que toda vez que a gente tem crise lá fora, forte, o dinheiro sai do Brasil, vai para os redutos de investidores para manter a posição lá fora. Tanto que a fuga de capital muito grande na bolsa de valores, surgiu muito dinheiro. E os juros baixos, qual os investidores vão alocar recursos no Brasil com juros mais baixos ainda, lá fora para manter a posição lá fora? Eu acho que a bolsa ainda vai ratear muito tempo ainda. Sim, a pergunta dele é que com essa desaceleração que está ocorrendo no mundo, os investidores estão ficando um pouco preocupados, estão tirando dinheiro, ainda mais com juros baixos no Brasil, tira um pouco do estímulo para ficar no Brasil. De fato, o investidor estrangeiro, ele tem tirado muito dinheiro da Bolsa de Valores brasileiras, tá? Da Bolsa de Valores brasileira. Tem. A gente está mapeando isso, mas é o que eu falei, se ele vier só para investimento em juros, se o investidor estrangeiro vier para investimento em juros, ele vai ter... O Brasil está ficando menos atraente, é verdade. E isso está batendo sim no dólar, tá? O Brasil, os juros no Brasil, antigamente a gente pagava 14, né? Agora a gente paga 5. Apesar do mundo estar com taxas zero negativas, antigamente o mundo era 0, a gente era 14. Agora o mundo continua 0, ou negativo, e a gente está 5. Então a diferença, que a gente olha isso, caiu de 14 contra 0, agora é 5 contra 0. Isso aí é importante a gente ter isso na cabeça, que aquele dinheiro que vinha para o Brasil para pegar o 14 não está vindo mais, tá, gente? Então, isso aí impacta o dólar. O dólar, a gente não acha que o dólar no Brasil vai cair muito. Por que a gente não acha? Porque o Brasil não é mais tão atraente quanto era lá atrás. Tem muita gente parando de entrar no país por causa disso. Tá? Tem gente trocando, aí é uma questão dos empresários. Antigamente se captava muito dinheiro lá fora, porque era mais barato. Agora o Brasil está ficando barato captar. Então tem muitas empresas captando dinheiro no Brasil e quitando aqueles empréstimos que eles tinham tomado lá fora, quitando. Então, isso gera um fluxo de dólar de saída, né? O cara capta em debêntures, a XP deve oferecer para vocês diversos produtos de renda fixa, novas captações, né? Debêntures e tudo mais. Isso aí são empresas que pegaram aqui, sei lá, 100 milhões de reais, 1 bilhão de reais, e aí compra dólar e quita aquela dívida anterior lá fora. Então ele para de captar e começa a captar. Isso aí tudo faz o dólar subir. Então, a questão, quando a gente fala em juros, que estão menos atraentes, isso impacta o câmbio. Já a Bolsa de Valores, eu acho que o cara está saindo porque ele está vendo uma confusão lá fora, recessão, risco, e ele está mandando dinheiro para fora. Mas se o Brasil realmente conseguir crescer, ao contrário daqueles países que estão desacelerando, se o Brasil crescer, eu acho que a nossa Bolsa vai ser uma das poucas atraentes. Aí é uma outra questão. O gringo, ele pode daqui a pouco olhar o Brasil e falar, cara, é uma das poucas histórias de crescimento no mundo. Eu acho que alguma hora o gringo que está saindo hoje é por outros motivos, não é por causa do juro no Brasil, não. Ele está saindo porque ele está vendo lá fora esse risco que a gente está falando de Europa, de China, de pegar nos Estados Unidos, guerra comercial, aí ele está saindo. Está saindo porque ele não quer risco. Além do mais, o gringo também sai porque está dando muita confusão em mercados emergentes. Então, tinha gente investindo aqui em Brasil, aí dá uma confusão na Argentina. Aí o cara fala, porra, já perdi dinheiro ano passado em Argentina também, já perdi no Brasil, quando teve o, sei lá o quê, a greve dos caminhoneiros, já perdi na Turquia, na África do Sul. Chega um momento que o cara desiste de país emergente. Então o gringo ainda está ressabiado e está saindo de Brasil, mas eu acho que o Brasil está com uma história boa. Antigamente diziam assim, o investidor estrangeiro está esperando a Previdência, não tinha... Tem esse discurso assim, o investidor estrangeiro está esperando a Previdência para entrar no Brasil. Acabou, a gente está passando a Previdência, não está?
a gente acha que praticamente já estamos dados como passado, tem que esperar, mas... e cadê o gringo? É porque agora que passou a Previdência começa uma confusão lá fora, então não dá para a gente julgar por que ele está saindo. Mas se previa $1 de 3,60 uma vez que passasse a Previdência. Estamos com $1 de 4,02. Então, o dólar como um todo tem sido uma surpresa. Muitos gestores, inclusive a gente há um tempo atrás, acreditava que o dólar poderia cair um pouco, tá? Quando passasse a Previdência. Podia cair um pouco, de 3,80 para 3,60, né? Mas a gente está vendo que vários fatores estão fazendo o dólar ter uma dinâmica diferente, tá? A economia americana, conforme a gente conversou aqui, tem sido destaque no mundo, certo? Então, como a economia americana está sendo destaque no mundo de crescimento, inclusive ela é uma das poucas que pagam juros, aquela linha azul são juros, né? Estados Unidos é a linha azul, é uma das poucas que pagam juros porque a economia está melhor. A vermelha é a Europa, olha só os juros da Europa, menos 0,40. A amarela é o Japão, pagando menos 0,10. Então, se você olhar, a Europa está negativa desde 2013, com juros negativos. O Japão, desde 2016, ali, início de 15, 16. Então, como a economia americana está tão melhor que as outras, isso faz o dólar ficar forte, tá? O dinheiro migra para lá, para os países que estão crescendo mais. Além disso, a gente está sendo surpreendido com a escalada da guerra comercial, tá? Quanto mais tarifas, mais o dólar fica forte, tá? Porque as outras moedas têm que depreciar para compensar a tarifa, tá? Então, tipo, a China, aumentou a tarifa na China. Se vocês olharem, a moeda chinesa começou a depreciar. O dólar ficou mais forte. Então, o dólar está forte porque os Estados Unidos estão mais fortes que os outros países. O dólar está forte porque o próprio Trump está fazendo isso. E o dólar contra o real está ficando forte porque... Também está ficando forte porque o nosso Banco Central está caindo mais os juros. Aí é uma discussão de juros. Está caindo mais os juros do que o próprio Estados Unidos. Tá? Então, se os Estados Unidos estão caindo os juros ali, o nosso Banco Central está caindo mais ainda. Tudo isso faz o real ficar menos... O dólar ficar forte e o real ficar um pouquinho menos atrativo. Tá? Então, a gente também acreditava que depois da Previdência, um tempo atrás, pudesse cair um pouquinho. Mas a gente não imaginava que o mundo ia estar tão conturbado, com o dólar tão forte no mundo. Não é só o dólar real que está subindo, não. O dólar está subindo contra todas as moedas. Contra todas as moedas. Então a gente não consegue ficar imune. Tá? Eu acredito que lá na frente, se a gente engrenar em privatizações, né, concessões, o Brasil começar a dar certo, eu acho que alguma hora vai ter fluxo de dinheiro para o Brasil, aí o dólar cai um pouquinho. Mas a gente não é muito animado com o dólar, não. É por isso que no nosso portfólio, na nossa gestão, a gente fala o que a gente aloca, né? Compra um pouquinho de bolsa, compra um pouquinho de juros reais, e a gente é comprado em dólar. Aí você vai falar, pô, você não está otimista com o Brasil? Eu falei, tô. Cara, mas o real, a nossa moeda, ela faz parte de um todo global. O dólar real não é um mundo à parte, né? O dólar real, ela é uma moeda e ela faz parte do mundo. Então, se o mundo todo o dólar está subindo, a gente também vai acabar subindo. Então, a gente acha que compõe bem o portfólio, né? A gente tem um pouquinho de bolsa, um pouquinho de NTNB, acreditando que os juros no Brasil vão cair, mais ainda, e a gente está comprado em dólar. Então, é como se fosse uma proteção ao mesmo tempo. A gente acha bom, uma proteção. Então, o que importa é que no final esse portfólio suba, tá? E a gente tem algumas proteções. Tá? A gente tem um pouquinho de venda de bolsa americana, por exemplo, que é para proteger do Trump, dessa confusão que o Trump faz. Se de fato, né, o risco do mundo, que a gente está falando, é bater nos Estados Unidos. Se de fato acontecer bater nos Estados Unidos, a bolsa americana cai. Então a gente tem algumas proteções para o nosso portfólio. Tá? Vamos passar aqui para... Tinha uma pergunta? Júlio, ano de 2018, a taxa de juros estava um pouco maior, né, como você bem colocou. Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também. No Brasil também. No Brasil também. Mas a performance do XP Macro em 2018 não foi boa. Ela foi Sim, em torno de deu 90 do CDI. 90 do CDI. Isso. Com esse cenário de queda de juros agora, a primeira pergunta é, qual foi o motivo
que levou a XP Macro a ter uma performance desfavorável em 2018? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, o que é que a XP Macro mudou de estratégia para que em 2019 e 2020, diante da queda de juros no Brasil, ela tenha uma performance melhor? Então, antes de tudo, queria só voltar à questão do horizonte de investimento, tá? Então, um fundo multimercado, quando eu falo que vocês têm que ter um horizonte de 2, 3 anos de investimento, é importante, porque a gente não vai, nenhuma casa, né, nem os melhores gestores vão te entregar sempre retornos muito positivos ou positivos todo ano, tá? Pode ser que as melhores casas, elas vão te entregar um retorno positivo num horizonte de 3, 5, 10 anos. Tá? Então, vão ter anos excepcionais, vão ter anos bons e vão ter anos ruins. O que importa é que no longo prazo, né, a média de todos os anos, né, as boas casas conseguem entregar um retorno, né, perto do que elas se propõem. Tá? Então, só estou dando um exemplo que em 2016 o XP Macro deu anualizado CDI mais 8 em 2016. Em 2017 deu CDI mais 5. Em 2018 deu CDI menos 0,70. Perdeu 0,70 do CDI, de fato. Em 2019 está CDI mais 1 e pouquinho, 1,5. Tá? Então, de fato, tem anos maravilhosos, anos mais ou menos, anos bons, anos ruins. Tá? Então, faz parte, assim, é diferente, é a questão de acostumar com a volatilidade que eu falei. A partir de agora, com juros baixos, todo cliente tem que acostumar, que vai ter meses bons, meses ruins, anos bons, anos ruins. No longo prazo, para você ter o retorno, você vai ter que ter uma carteira assim. E se você investir em boas casas, você vai ter provavelmente um bom retorno no seu portfólio. Tá? Em 2018, explicando aqui a performance do ano em si, foi um ano mais complexo no cenário econômico. Tá? Para a gente e para diversos outros gestores. Por quê? Porque foi no Brasil, especificamente, a gente sabia que ia ter eleição. Tá? A gente sabia que ia ser um ano mais difícil. E quando a gente não tem um cenário muito claro, isso é importante para o fundo multimercado, quando a gente não tem um cenário muito claro, às vezes o melhor que a gente tem a fazer é tomar um pouquinho menos de risco. Né? Não adianta a gente estar com um risco gigantesco alocado em bolsa, né, em juros, se o cenário não está claro. Aí o fundo vai ficar oscilando e provavelmente, se bobear, vai perder dinheiro, se você alocar muito risco. Tá? Então, a gente começou o ano muito otimista com o Brasil, só que teve a tal da greve dos caminhoneiros, ali em maio. Tá? Então, a gente acreditava que a discussão eleitoral ela só iria entrar em agosto, né? Depois da Copa, depois da Copa, né? Que ia entrar a discussão eleitoral. E aí acabou que com a greve dos caminhoneiros, a discussão eleitoral foi antecipada no Brasil. Então aquilo pegou um pouco o nosso portfólio, a gente estava ganhando bastante, a gente entregou parte dos ganhos, e a partir de então a gente mudou a cabeça. A gente falou, pô, a discussão eleitoral entrou no radar, a gente diminuiu um pouco os riscos e ficou se preparando para a eleição. Montamos um portfólio mais defensivo e tem momentos, é a questão da preservação de capital que a gente fala muito no XP Macro, tá? Tem momentos que a gente não vai entregar um retorno muito grande, a gente só vai querer preservar o capital. 2018 foi um ano mais ou menos assim, que a gente ficou com risco menor, depois que teve a greve dos caminhoneiros, a gente ficou com risco menor, comprado em dólar, com algumas posições defensivas, e chegou a ter um risco lá, o Fernando Haddad chegou a passar nas pesquisas, o dólar subiu, foi lá no 4,15, a gente chegou a recuperar parte do dinheiro, porque a gente estava mais defensivo, depois acabou que o Bolsonaro virou e tudo mais, mas a gente estava com pouco risco. Por quê? Eleição, gente, nós somos gestores que traçamos cenário econômico. Política a gente não domina. Né? Nós não somos consultores políticos, então a gente não vai tomar muito risco quando estiver próximo de uma eleição. A gente nunca vai tomar muito risco. Aí você vai falar, poxa, se eu tivesse tomado muito risco, teria ganho, porque o Bolsonaro ganhou, a bolsa subiu, não foi? Mas e se o Bolsonaro tivesse perdido e a bolsa tivesse caído 5, 10, 15%? Isso o fundo, em vez de subir, teria desabado. Eu acho que vocês, com toda razão, clientes, iriam reclamar. Porra, por que você estava posicionado na eleição se você não é político, não tem bola de cristal e tudo mais? A gente, assim como a gente não se posicionou na eleição brasileira, quando teve a eleição do Trump, a gente também reduziu o risco. Por quê? A gente não quer passar por uma eleição americana muito posicionado. Vai que o Trump ganha, e acabou que ele ganhou, né? O Brexit também, a gente tinha pouca posição. Vai que
UK, Inglaterra, sai da comunidade europeia. Acabou saindo. Tudo isso foi inesperado. Agora, na Argentina, de novo, não se esperava que o Macri ia perder de tamanha diferença. Então, estou dando exemplos que em 2018 a gente preferiu ficar com risco menor. E eu acho que na hora que a gente tiver maior convicção, a gente vai aumentar o risco do nosso portfólio, tá? E o que aconteceu? Depois de que acabou a eleição, a gente ficou otimista já com a economia brasileira ali em outubro, quando o Bolsonaro, né, acabou ganhando a eleição, a gente já aumentou bastante o risco. A gente está desde então com risco em Brasil mais elevado, tá? Desde as eleições, a gente está otimista com mais risco em Brasil. É daí que a gente acha que, com o cenário mais claro, a gente vai entregar os retornos nos próximos 1, 2, 3 anos. Só para completar, no final de 2018, o nosso fundo ainda teve uma pequena surpresa no cenário externo, né? A gente tinha um pouquinho de posição em juros americanos. Eu falei, os juros americanos estavam subindo, e no final do ano, a economia americana acabou sofrendo com a economia europeia, com a economia chinesa, e os juros que estavam subindo caíram. A gente teve uma pequena perda no final do ano, mas aí o cenário externo mudou, a gente decidiu zerar as posições e concentrar o risco no Brasil. Tá? A gente está bastante otimista que a partir de agora, com um cenário melhor para o Brasil, só tem que navegar essa confusão lá fora, né? Que a gente está falando. Mas que a gente vai ter grandes oportunidades de retorno nos anos à frente, tá? E eu acho que, passando para o Brasil, eu acho que quando o cenário clarear, está difícil clarear lá fora, mas assim, se a economia brasileira entrar num ciclo de crescimento, não precisa nem crescer tanto, tá? A gente pode ver a Bolsa subindo 1, 2, 3, 4, quem sabe 8 anos no Brasil, tá? Quem vivenciou aqui lá atrás, a Bolsa brasileira só subiu continuamente, tiveram outros fatores que ajudaram, tá? Quando o Lula entrou ali em 2002, né, escreveu a carta para os brasileiros e tudo mais, a economia brasileira finalmente entrou num ritmozinho de crescer, né? Cresceu, foi 3, 4, 5, 6, 7, cresceu uns 4, 5 anos seguidos, até 2008, que teve a grande crise global. Ali a gente viu a Bolsa brasileira subindo, tá? A Bolsa subiu de 2003 até 2008, a Bolsa brasileira. Então, eu estou dando um exemplo, lá fora, a economia americana já está no seu 11º ano de expansão, a economia americana. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem um cenário bom de economia, nos Estados Unidos, por exemplo, a Bolsa americana, ela sobe há quase 11 anos seguidos. Ela sobe há quase 11 anos seguidos. Eu estou querendo dizer novamente isso porque se o Brasil entrar num ciclo de crescimento razoável para frente, seja 2020, finalmente, né? 21, 22, 23, 24, a gente pode ver a Bolsa brasileira devagar e sempre. A gente nunca acha que a Bolsa vai subir de uma vez só, ela vai devagarzinho. Pode subir 10% no ano, 5% no outro, 15% no outro. E se o Brasil der certo, a gente pode ter um cenário muito bom. E o multimercado, que a gente faz, só precisa ter um cenário um pouco mais claro. E o Brasil realmente nunca teve nos últimos tempos, e a gente ficava navegando sobre isso. Então, a gente agora, continuando a ter um cenário de queda de juros e a economia melhorando, a gente pode ter, né, alocações relevantes em Brasil e continuar a entregar no XP Macro. A grande questão é, o multimercado só precisa ter um cenário claro. Aí a gente pode entregar retornos. E o cenário claro não precisa ser para o bem, não. Se a gente achar que o mundo vai colapsar, se a gente achar que o Brasil vai colapsar, a gente pode ganhar dinheiro no multimercado também, né? Basta montar posições pessimistas, né? Então, a beleza do multimercado é que a gente pode ganhar dinheiro no cenário otimista ou no cenário pessimista. Basta o cenário estar claro, que ou é bom ou que o cenário é ruim, tá? Passando só para vocês terem um pouquinho de Brasil, que eu acho que é a mensagem que a gente quer passar aqui na nossa palestra. A inflação no Brasil, vocês podem olhar ali, 2017, 2,95, 2018, 3,75, 2019, 3,70 é a nossa projeção, a gente está até querendo revisar para 3,60. O que a gente está querendo dizer? 2020, 3,90, a gente pode ser que a gente passe 4 anos com inflação abaixo da meta. 4 anos. Se você botar no slide, passa o slide seguinte, Lu, olha só o que aconteceu com a inflação brasileira ali, ó, 2009, 10, 11, 12, a inflação estava subindo, tá? Aquela linha
Então, tem 3 linhas. Uma é o centro da meta, tá? Centro da meta de inflação no Brasil. A parte de cima é o teto da meta. Quem lembra ali do período da Dilma ali com o Tombini, a inflação foi subindo, subindo, subindo. Hã? Ninguém esquece, mas... E a inflação só não passava consistentemente aqui do teto, porque a gente tinha preços de energia controlados, né? Ela jogou para baixo o preço de energia, ela controlava o preço da gasolina. Quando o Levy entrou ali em 2015, ele soltou o preço de energia, soltou o preço de gasolina, tudo. A gente teve uma inflação lá em cima, bateu 10,70%, né, por cento. Então, aquilo foi um período muito, enfim, muito preocupante, até porque a inflação estava rondando ali em cima. Então, os juros no Brasil tiveram que ficar elevados por muito tempo. Agora, a gente está ficando preocupado ao contrário. A inflação está rodando muito próximo daquela parte de baixo, cara. Aí eu vou no Banco Central, a gente vai todo mês lá no Banco Central, que era o Ilan, né? Agora é o Roberto Campos, mudou o presidente do Banco Central. A gente vai e fica perturbando eles assim, olha, cara, vocês estão errando agora ao contrário. A inflação está muito baixa, cara. A inflação está baixa. Quando a inflação estava alta ali com a Dilma, né? O Tombini era o presidente. Quando a inflação estava alta, ele tem que subir juros, né? Para tentar jogar a inflação para baixo. Agora que a inflação está baixa, a gente fica lá, cai os juros, cara. A gente fica lá incitando. Não é só porque a gente tem posição, né? A gente está posicionado acreditando que os juros... Mas a gente está posicionado porque a gente está vendo os dados econômicos. A gente não se posiciona especulativo, sabe? Sai no jornal assim, especuladores, não sei o que, jogaram o dólar para cima, para baixo. Não, nós não somos especuladores. Nós analisamos no detalhe a atividade econômica. A gente olha como está a atividade, está fraca. Como está a inflação? Está fraca. Dá para a inflação subir no Brasil? Com essa atividade não dá, cara. A inflação não vai subir. Então a gente vai no Banco Central e fala, cara, a atividade está horrível, o mercado de trabalho não recupera, não sei o que, não sei o que. E a inflação está rodando perto do piso. Aí a gente fala, o que vocês estão esperando para cair mais os juros? E aí ele vem, dá milhões de argumentos técnicos, cenário externo, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, a gente entende. Mas a mensagem que eu quero passar é que o Brasil está passando por um momento excepcional de inflação muito baixa, e isso vai permitir com que o Banco Central caia ainda mais os juros. Tá? Eu queria mostrar, volta o primeiro lá. Então, a gente aqui, em termos de atividade, a gente está vendo uma atividade ainda muito fraca em 2019, 0,75% para esse ano, e só vai ser isso porque eles estão liberando aí parte de FGTS para a população consumir um pouquinho mais, senão seria 0,60%. E 2020 a gente, pela primeira vez, espera que a atividade recupere para 2,5%. Então vocês falam, poxa, eu estou achando até 2,5% muito, né? Eu falo, vai explodir, né? 2,5%. Mas 2,5% não é nada, gente. A gente até falou que os Estados Unidos estavam crescendo 3%, né? 3% para os Estados Unidos, né? Um país gigantesco, desenvolvido, parece bastante. Mas para o Brasil, que não cresce há muito tempo, teve uma depressão econômica, né? E que está com uma ociosidade, eu vou mostrar assim, o mercado de trabalho tem um desemprego gigantesco, a indústria está com uma capacidade ociosa, tem máquinas paradas, crescer 2,5% não é nada, não vai empregar ninguém no país, entendeu? Então, a gente acha muito pouco. Então, diante desse cenário de atividade, o Banco Central, que a gente brinca lá, que vai lá e fica perturbando eles, a gente acha que ele vai cair os juros para pelo menos 5%, pelo menos, se não for abaixo disso, tá? Até o final do ano. Então, a gente brinca o seguinte, se ele jogar os juros para 5% e a inflação continuar baixa como está, ele não tem por que parar os juros. Então, olha só, gente, eu estou falando juros reais. O que são juros reais? É a diferença do juro para a inflação, não é? Juros reais, tá? A gente está falando de juros reais no Brasil perto de 1%, que é uma Selic a 5%, um juros a 5%, com uma inflação de 3,5%, 4%, tá, gente? É um mundo novo, pode perguntar? Tem algum risco, eu vi que aconteceu na Argentina, eu vi que aconteceu na Rússia. Tem uma crise mundial, o gringo
a taxa de juros vai caindo de 6, 5, 4, não ficando mais atrativo, o gringo decide tirar o dinheiro do Brasil, e aí para conter a alta do dólar, como você comentou que o dólar ainda está alto, o gringo está tirando, porque está em 4, não está caindo, aí o dólar foca para 4,5, 5, e aí o Banco Central faz aquele risco argentino, pegar, a Argentina fez agora subir de 64% para 74%, né, o juro dele. Tem algum risco? Você vê algum risco nesse Brasil? Ou você acha que a gente tem mecanismos suficientes, tipo os 388 bilhões de reserva cambial? Então, a pergunta dele é se tem algum risco, né, do Banco Central cair nos juros e alguma hora, né, isso aí gerar uma fuga. Eu acho que, assim, uma das respostas que o Banco Central nos dá, quando a gente fala, por que você não cai mais os juros? Pô, olha a inflação. Uma das respostas que ele nos dá é que ele tem uma preocupação, sim, com o câmbio, tá? O risco é o Banco Central cair muito os juros e ter algum problema no país específico que gerar uma saída de capital, porque o juros no Brasil vai estar muito baixo, aí não vai ter atratividade e o gringo, qualquer problema, sai do Brasil, certo? Mas isso é uma das coisas que ele monitora, é por isso que ele não jogou os juros já para 4,5, 4, porque ele acabou de cair de 6,5 para 6, né? Ele acabou de cair e ele fica olhando o câmbio, aí o câmbio estava 3,75, foi para 3,80, o dólar só subiu mais, não foi por causa dos juros não, tá? Foi porque o Trump fez a guerra comercial lá, não sei o que, aí o dólar foi para 4. Mas não foi só por causa dos juros, tá? Então, existe esse risco? Tem. Mas eu acho que só vai ter um movimento grosseiro desse se mudar a política econômica, tá? Eu não acho que vai ter esse movimento grosseiro por conta de juros. Na Argentina, é um exemplo de por que está dando cagada. Porque a população não gostou desse governo, está querendo optar pelo outro. E o outro é o que a gente já conhecia. É o que eles já conheciam lá atrás, é política econômica errada, é populismo, né? Então, a Argentina, o câmbio está depreciando, não é mais por juros, né? Pelo contrário, lá os juros saiu de 64 para 74 e não adianta. Então, tem horas que os juros não segura dinheiro nenhum. O que você tem que... O diagnóstico do problema é que você tem que atacar, que é a política, você tem que mudar o presidente, né? Então, acho que se o Brasil tiver com as políticas econômicas corretas, né, o Paulo Guedes lá, o Banco Central, tudo fazendo direitinho, eu não tenho medo desse risco aí não. Mas isso aí o Banco Central está monitorando, tá? Ele vai devagarzinho. Eu acho que ele só vai cair para 4,5 se ele estiver confortável de que não vai gerar uma confusão. Tá? Então o risco não seria os juros, o risco é mudar a política econômica no Brasil. Que aí o dólar dispara, tá? Então, por fim, com esses juros baixos, eu vou mostrar num gráfico à frente. Aqui está a atividade, pode ir passando. Aqui, isso aqui é uma coisa que eu queria mostrar, porque eu acho que é interessante. Apesar de ser um pouquinho técnico, o gráfico da esquerda é a utilização da capacidade instalada na indústria brasileira. Tipo lá, você tem um parque industrial, você utilizava, perto da linha vermelha, você utilizava ali perto de 81%, 82% do seu parque industrial. Quando teve o colapso econômico no Brasil em 2014, 15, 16... né, o industrial passou a produzir menos, né, a indústria colapsou, e você passou a ter só utilizar 74% do seu parque industrial. Isso aí é que a gente chama de capacidade ociosa. O empresário tem espaço, né, tem máquinas ociosas. Quando ele voltar a atividade acelerar, em tese, ele pode voltar a botar aquelas máquinas para funcionar. Então, tem um espaço para crescer sem ele ter que gastar dinheiro, tá? Só usando a capacidade instalada. E aqui a taxa de desemprego, também em 2014 e 15, o desemprego no Brasil saiu de 7 para quase 14, de 13,5%. Isso é uma massa de trabalhadores desempregados e que a gente fala, quando o Brasil voltar a crescer, você vai poder contratar muita gente com salários baixos, tá? Salários baixos. Então, isso faz com que a gente tenha no próximo slide, isso é um termo técnico de economista, tá? Isso é bem técnico, é ato do produto, mas assim, simplificando o que eu quero dizer a gente tem um espaço muito grande para crescer sem gerar pressão inflacionária. Vocês vão falar assim, poxa, mas quando crescer não vai ter inflação no Brasil? Né? O juros está indo para 5, para 4,5. Quando crescer, não vai dar problema no Brasil e vai dar inflação? A gente está falando que não. A gente pode crescer 2 anos seguidos aí, quase que até 2021,
Quando essa linha cruza o zero é porque aí pode dar pressão inflacionária, tá, gente? Simplificando aqui o gráfico. A gente acha que tem um espaço muito grande para crescer sem ter que subir os juros no Brasil. Então, por fim, passando aqui para a Selic, é isso que eu queria mostrar, que é uma... O crescimento seria perto de 3,5, tá? O Brasil pode crescer aí 2 anos de 3 com 3,5, sem brincadeira. Vocês podem falar assim, porra, não vai crescer 3,5 em 2020, vai crescer 3,5 em 2021, não vai gerar inflação? A gente está estatisticamente aqui mostrando, pela indústria, pelo mercado de trabalho, não. Então você vai poder manter a taxa de juros baixas, perto de 5, de 4,5, seja onde for, tá? Então, agora vem um pouco do resumo da palestra de Brasil, que é os juros no Brasil, isso é um gráfico desde 2000, são 20 anos aí quase, os juros no Brasil nunca conseguiram ficar baixos por mais de 6 a 8 meses. Quem olha isso, e eu tô nesse mercado já desde esse período aqui, a gente nunca conseguiu, olha lá, caiu os juros em 2002, 2003 aqui, ó, ficou 6 meses, subiu. Caiu em 2007 ali, 5, 7, ficou 6 meses, subiu. E aí vai, né, 2008. A Dilma jogou os juros para 7,25, quem lembra ali em 2012. Passou 6 meses, subiu para 14. Tá? Então, brasileiro sou eu, são vocês, a gente é mal acostumado. Na hora que a gente começa a pensar em diversificar nosso patrimônio, porque a Selic cai, quando a gente começava a diversificar, o juro subia de novo, né? Vocês veem ali, nunca ficou parado embaixo, nunca. Então, por isso que, assim, no passado nem precisava de XP, não precisava, né, de BP investir, não precisava. Bastava ter o Itaú, o Bradesco, você precisava estar no fundo de DI lá, pagando 10% de taxa de administração, né, 4, sei lá quanto. O juro era 14, 4 de ADM, você ganha 10, né? 10, estou brincando aqui, mas não precisava ter muita sofisticação no investimento, porque o juro sempre acabava subindo no Brasil. Tá? Agora, pela primeira vez, os juros já caíram a 6,5 desde março do ano passado, de 2018. A gente está falando de 1 ano e meio de juros a 6,5. E a gente está falando aqui que tem mais 2 anos aí, pelo menos, de juros a 5. Isso aqui é uma projeção do mercado, tá, gente? Subindo aqui na ponta. Então, a gente tem mais 2 anos de juros baixos. Então, pela primeira vez, vocês, né, o Lucas, todo mundo vai ter que diversificar, né, e aceitar correr risco, porque agora a Selic não vai subir daqui a 2 meses, 3 meses. Então, é um processo que o brasileiro está passando, né, tanto que os juros já estão baixos há 1 ano e meio. Isso não vem de agora. Quem já está diversificando desde o 14 aqui, já está provavelmente feliz no que está fazendo, né, tomando mais risco. O multimercado tem subido, a bolsa tem subido, e é um processo que vai continuar. Então, eu dou sempre o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm juros lá baixos há muito tempo, é 0, agora subiu para 2, vai cair de novo. E o americano já está acostumado com isso há muito tempo, por isso que ele já botou para a bolsa. Grande parte da poupança do americano é em bolsa, 50% aproximadamente. Porque ele já fez isso, ele só consegue ganhar dinheiro se ele botar em multimercado ou em bolsa, né? Porque o juro lá é muito baixo. Então, o brasileiro, eu brinco aqui, antigamente a gente fez um roadshow, quando a gente estava caindo do 14 para o 6, eu falava, acabou aquela molezinha do juro de 1% ao mês, né? Acabou, quando era 14 e foi para 6,5, né? Agora a gente, nesse nosso novo roadshow, a gente está falando, acabou a molezinha dos juros de 0,5% ao mês, tá, gente? Então, quem ganhava 0,5% ao mês e ainda achava razoável, acabou isso aí. Provavelmente, nos próximos 2 anos, a gente vai ver juros de 0,35, quem deixar no DI, no CDB, sei lá, vai ganhar 0,35 ao mês, bruto, sem tirar imposto de renda. Tá? 0,35, 0,40. Então, é inevitável que vocês vão olhar lá, pô, 0,30, cara, era meio, aí você vai ficar com saudade no meio, né? Porra, eu reclamava daquele meio. Porra, mas então aí tu vai acabar aceitando, né? O seu assessor lá falando, ó, falei. Aí você, tá bom, então tá, bota um pouco para lá, bota um pouco para bolsa, um pouco para multimercado. Aí ele, ó, mas então você vai ter que aceitar a volatilidade, um mês vai subir, um mês vai cair, aí você, tá bom.
Vamos lá, vamos tentar. Então, é um novo universo, um novo mundo, tanto para a economia real, quem é empresário aqui, tanto para a economia real, vamos ver, né, se os juros para a pessoa jurídica, de fato, já estão caindo, vão cair mais, né, para a pessoa física vão cair mais, e é um novo mundo para o mundo dos investimentos, da qual nós fazemos parte, né, a XP faz parte. É o que eu falei, antigamente não precisava da XP, não precisava diversificar, não precisava de muito produto, bastava aplicar 14. Agora, é muito importante, né, ter a XP aí para vocês poderem diversificar e montar uma carteira legal. Fala. Eu queria fazer uma pergunta sobre criatividade, sobre proteção. É claro que a taxa de juros nesse patamar, nunca visto, ajuda, mas no mundo todo tem um monte de coisa que a gente nunca viu, né? Juros negativos, economias estagnadas, fiscal muito inchado, aí todos os estímulos. E aí o seguinte, o Brasil, aprovando a Previdência, resolve o fiscal, mas tira um pouco do ímpeto do investimento do governo, que sempre foi um grande propulsor aqui da economia, né? Por outro lado, a gente tem também um segmento importante que é a construção civil, que sempre foi um propulsor também estagnado. E aí o seguinte, de onde vai vir a confiança, de onde é que o crescimento que vocês estão projetando vem do Brasil, como é que vocês vão apostar nesses setores, quais são eles? E em termos de proteção, né, no mundo todo, o dinheiro farto gerou uma desvalorização muito grande das moedas fiduciárias. Né, o dólar sobe hoje, pelo motivo que você colocou, mas tem muito gestor importante, o Idélio, o Marco Móveis, falando hoje sobre o ouro. Como é que vocês estão vendo esse ativo aí? Vocês estão olhando para ele? É possível investir nele ou não? Seria isso. Primeiro falando do que eu domino mais. O ouro eu domino menos, tá? Foram boas perguntas, mas o ouro a gente não é especialista em commodities, a gente domina menos, apesar de ser uma moeda de proteção, ser um ativo de proteção, um ativo que valoriza. Quanto mais baixo o juro real no mundo, é bom ter ouro, ele sobe, tá? Mas, voltando para a atividade, eu acho que é o último slide, pode passar, esse aí. A atividade econômica no Brasil, a gente acha assim, o mundo todo já está com juros negativos, aí você vai falar, pô, o Brasil está com juros baixos, vai... A grande vantagem do Brasil é que os juros ainda estão em 6, né? A gente só vai poder dizer que o Brasil não cresce, que o empresário brasileiro não tem alternativas de investimento, que o consumidor brasileiro não consome, quando a gente botar os juros no zero, e aí eu vou falar, realmente, o Brasil está com aquele problema, problema que nem o europeu lá, que não tem alternativa de crescimento. A gente ainda acha que o Brasil tem boas oportunidades de investimento em alguns setores específicos, parte de agricultura naturalmente é uma questão mais ligada lá fora, mas a gente acha que a gente tem espaço para crescer. E se não tiver, os juros vão caindo até a gente ver um crescimento. No início vai ter um crescimento, depois a gente vai falar, o crescimento foi meio temporário, os juros caíram, o Brasil pode cair no mesmo problema lá fora. A parte de investimento no Brasil está muito deprimida, tá? Deprimiu muito, caiu 20%, 30% desde 2015. Então o empresário está travado. Então a gente acha que agora a economia soltando, né, a Previdência foi aprovada, juros caindo, aqueles empresários que têm, né, que estão com planos de expansão, tem setores aí que vão ter concessão, privatização, tem alguns setores que provavelmente vai entrar em capital estrangeiro ou capital local, tá? Então tem uma demanda reprimida, a gente acha que cresce um pouco no ano de 2020, um pouco por investimento, mas não é que o Brasil vai bombar, não, é isso, vai crescer 4, 5% de investimento e o consumo também vai pegar um pouquinho, tá? O crédito, eu queria mostrar aqui, o crédito para pessoa física está começando a pegar. Aquela linha azul é o crédito livre para pessoa física. Então, os juros no Brasil começaram a cair, tá? E se a gente vê ali, 2015, 16 estava parado, a linha azul na esquerda, e começou a subir. Então, o crédito no Brasil está começando a fluir, um pouco para veículo, um pouco para outros eletrodomésticos e tudo mais, está começando a fazer efeito os juros. Tá? O gráfico da direita é pessoa jurídica. As empresas no Brasil estavam sofrendo muito com a recessão. Tá? E, ao mesmo tempo, o BNDES resolveu sair do mercado, né? No crédito para pessoa jurídica. A linha vermelha mostra o BNDES lá a linha vermelha do gráfico da direita, tá? Mostra o BNDES saindo do mercado, tá vendo aqui? Caindo. Desde 2015, o crédito para empresas está se reduzindo. O que se espera para que o Brasil possa crescer?
que esse crédito público seja substituído pelo crédito privado. Então, essa que é a beleza que o Paulo Guedes está querendo. Tá? Ele está querendo tirar o Estado da economia, o Estado como propulsor da economia e falando, cara, vocês não sabem fazer isso, o Estado. Você vai acabar dando crédito para os campeões nacionais, vai dar crédito para um, para outro. Não é isso que eu quero. Eu quero o setor privado, vai alocar de maneira eficiente o crédito em toda a economia. O problema é que isso não é feito de uma hora para outra. Então, o BNDES estava saindo e o privado ali estava caindo também. Olha o azulzinho caindo junto ali no início. Porque a economia ainda estava em recessão e o Bradesco e o Itaú não queriam pegar esse espaço do BNDES. Porque não queriam, não confiavam na economia. E tinha previdência, né? Tinha outras coisas para passar. Então, o cara não confia. Agora, o azulzinho, o crédito privado está começando a subir, tá? Se você olhar ali. E a linha de cima ali é o total, é o consolidado, tá? Do público com o privado. Olha como é que a linha de cima, ela estabilizou, finalmente estabilizou. O privado está começando a substituir o público. E aí a gente não incluiu aí as emissões que a gente chama de mercado de capitais. Ali são só os bancos, tá? Itaú, Bradesco, né? Se a gente incluir as captações agora que a XP está fazendo, que o setor privado está fazendo via debêntures, mercados de capitais, então isso aí está crescendo e a gente começa a ver, então, que o setor privado está começando, na parte de pessoa jurídica, a tomar o lugar do BNDES, tá? E está começando as empresas no Brasil a captarem dinheiro de verdade, net positivo. Então, os juros, de alguma maneira, está começando a fazer um efeito, tá? Seja para a pessoa física, seja para a pessoa jurídica, a economia tem tudo para começar a crescer. O crédito está começando a fluir, está faltando só o quê? Para a economia fluir, não basta ter crédito. Você tem que ter emprego. Tem que ter emprego, consumo. Então, o cara está tomando crédito, a pessoa física, ela vai até consumir no primeiro momento, mas se ela não tiver emprego, renda, ela vai ficar só endividada, só vai aumentar a dívida, aquele crédito ali. Então, você tem que ter emprego, renda. Então, está faltando agora o empresário começar a ganhar um pouquinho de confiança, que o Brasil está dando certo, passou a Previdência, os juros estão caindo, ele começa a tomar um pouquinho de crédito e a querer investir, aí a contratar. Na hora que ele contratar, aí junta emprego, renda, com crédito, e aí a economia, aquela pessoa física pode tomar mais crédito, mais renda, consumir mais, e o consumo começa. Então, a gente está com o consumo crescendo um pouco para 2020, mas ainda depende desse ciclo geral. Por isso que a gente está um pouco otimista com o crescimento, vendo o crédito está começando a fluir. Isso as empresas, nenhum empresário toma crédito, investe para perder dinheiro. Então, se o cara está começando a tomar crédito, ele está vendo algo melhor à frente, daqui a pouco ele contrata e o ciclo funciona. A questão do ouro, eu tenho que pedir um pouco de desculpa, porque a gente não tem uma área especialista em commodities. A gente se restringe, como eu falei, a gente quer fazer o que a gente faz bem, que é juros, câmbio, bolsa. O ouro é um excelente ativo de proteção. Se os juros reais no mundo ficarem baixos como estão, provavelmente o ouro vai subir um pouquinho. Se o dólar se valoriza e tudo mais, o ouro pode subir um pouquinho mais. Mas, infelizmente, assim, eu não tenho uma opinião muito clara sobre isso e a gente se limita, eu acho até legal falar assim, eu sei o que eu sei fazer bem, eu dou opinião mais forte. O ouro, a gente se abstém de dar uma opinião mais clara, tá? Tem alguma pergunta? Então, pode passar. Só uma observação em relação a isso que eles comentou. Mesmo com tanta fuga da Bolsa Brasileira, do investidor estrangeiro, a gente está na máxima histórica. Sim. Isso é por conta desse otimismo? Ah, legal. A sua pergunta foi interessante. Eu vou bota o fluxo de fundo de ações. Aqui a gente já teve algumas perguntas de investidor estrangeiro saindo da Bolsa, né? Mas o que a gente tem visto, gente, é que o investidor brasileiro ele está entrando muito forte na Bolsa, tá? Então, a gente está falando assim, pô, o investidor estrangeiro está saindo. Ele está saindo porque ele está vendo essa confusão lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Ele está saindo por causa de Argentina. Mas o investidor brasileiro está passando por esse momento que eu citei aqui, que os juros estão caindo, o investidor brasileiro está tendo que diversificar e tomar um pouco mais de risco e ficando mais confiante no país. Então, se a gente olhar fluxo para fundos de ações, gente, está entrando muito dinheiro da gente, do brasileiro, tá? Pessoa física. Fundo de pensão nem entrou ainda direito na Bolsa, tá, gente? A gente olha
a alocação média dos fundos de pensão, a alocação média está muito abaixo do que já foi no passado, tá? Em bolsa. Então, o fundo de pensão nem tô considerando. Júlio, só uma pergunta. Esse gráfico é somente de fundo de ações, a captação líquida, ou o total do mercado de ações? É só de fundos de ações. Aqui não tem pessoa física lá na... se você pegou o dinheiro e comprou Petrobras lá na física, lá não está aqui não. Nem os IPOs da vida. Nem os IPOs da vida. É o que vocês investiram, tiraram do... Eu falei que é um movimento que vai acontecer. É vocês tirarem do DI e botar um pouco em bolsa. Tá? Botar um pouco em multimercado. Isso aqui é o que vocês botaram em bolsa. Tá? Olha lá. 2, 3 bilhões. Tá? Um fluxo ali de 2, 3 bilhões ao mês. Tá? Então, se você pegar o ano de 2019, se você acumular tudo aí, 3 vezes, já tem mais de 20, 25 bilhões de reais vindo de pessoas físicas, dos locais. Tá? O que tem acontecido? O estrangeiro tirou praticamente isso também. Tá? O estrangeiro tirou bastante dinheiro. Além disso, uma coisa que está afetando a Bolsa, vocês sabem que o BNDES tem uma carteira muito grande de ações estatais, tinha muita Petrobras, ainda tem. O BNDES faz parte do que o Paulo Guedes está querendo, tirar o Estado da economia no crédito. Também tudo que o Estado investiu, ele fala assim, cara, que o BNDES está investindo na JBS, está investindo ali, está investindo ali. Cara, o BNDES tem que vender a participação nessas empresas. O que está acontecendo é que os bancos, né, a Caixa, o BNDES, eles estão se desfazendo de papéis de grandes empresas brasileiras. Isso tem atrapalhado a Bolsa de Valores, tá? Então, o local está aplicando, e o BNDES está no momento que ele está se desfazendo. Então, isso atrapalha. A Bolsa, que deveria subir, não sobe porque a Caixa está vendeu 7 bilhões de Petrobras, está vendeu IRB, vendeu, se a gente olhar as ofertas que tiveram, já foram 35, 40 bilhões de venda no mercado. Então, eu digo o seguinte, se a Bolsa está perto da máxima, mesmo assim a Bolsa está se segurando, é porque é um bom sinal, gente, porque está tendo muita gente vendendo, se desfazendo de posições antigas, e o BNDES ainda tem, a notícia que não é muito favorável, ainda tem, tá, de 30 a 50 bilhões para vender nos próximos anos, tá? Nos próximos 12, 24 meses, tá? Então, eu espero que eles sejam cautelosos, prudentes, que eles também não vão sair vendendo e afundando o mercado, né? Eles podem trabalhar isso. Então, a notícia que não é muito positiva é que eles têm que se desfazer. A notícia positiva é que o investidor local está migrando maciçamente para a renda variável, para fundos multimercados também faz parte, né? Vocês migrarem, e isso aí deve dar sustentação a bolsa, tá? Em algum momento o cara acaba lá o lote que ele tinha para vender, sobra só vocês realocando o risco e a gente acha que a bolsa acaba subindo, tá? Então, para concluir aqui, eu queria... Tem um gráfico da NTNB, eu só queria concluir, eu falei bastante de bolsa, que a gente está otimista com bolsa, tá? A gente acha que a bolsa não subiu o que deveria subir, dado a queda dos juros reais. Então, a gente viu os juros reais no Brasil caindo muito. Estou falando NTNB longa. Olha aquela linha azul. Para quem carrega aí NTNB, título indexado ao IPCA, a linha azul caiu de níveis de 5, 6% lá atrás, em 2014, 15, para níveis de 3,5% real. Tá? A gente nunca teve um juro real no Brasil de longo prazo tão baixo. E a gente acha que a Bolsa brasileira ela tem que subir só para se adaptar a esse novo cenário de juro baixo. Então, é como se vocês tivessem um portfólio de bolsa e de juros. Quanto mais os juros vai ficando baixo, você acha que o retorno mesmo vai começar a ficar na bolsa. Então, você tem que realocar para a bolsa e a bolsa tem que subir. Não aconteceu ainda esse movimento de realocação para a bolsa. A bolsa ainda está tendo um retorno real esperado muito alto. Tá? Se a gente olhar o múltiplo da bolsa, que é nesse slide aqui, é um múltiplo que é a linha vermelha no eixo da direita. O múltiplo da bolsa, o preço sobre lucro, ainda está perto de 12. A gente acha que esse múltiplo teria que subir para 14, tá? Significa que a bolsa ainda está pagando para o investidor um retorno real muito alto. O múltiplo de 12 significa que está pagando 8,5% real para vocês, para quem investir, no longo prazo, tá, gente? Tem volatilidade.
Se as empresas entregarem aquele lucro esperado, tudo tem ifs, né? Se entregar o lucro esperado, vocês vão ter um retorno de 8,5% real na Bolsa. Parece alto esse 8,5% perante um juros, um NTNB de 3,5%. Por isso é que eu acho que a Bolsa tem que subir, o múltiplo não tem que ser 12, tem que ser 14. Para aí sim a Bolsa pagar um retorno, um real esperado menor, tá? 8,5% ainda é muito alto. Por isso que a Bolsa poderia ir para 120 mil, na nossa opinião, com uma relativa facilidade nos próximos 6 a 12 meses. A gente não gosta de dar prazo, de falar quanto que vai estar no final do ano. Isso é chute, né? Quanto que vai estar no final do ano? Depende de 500 coisas, né? Depende dos Estados Unidos, depende de sei o quê, depende do... Então, a gente olha para frente e fala, a direção é essa. A gente acha que só para se ajustar a NTNB, que caiu muito no longo prazo, a Bolsa deveria, o investidor deveria aceitar a volatilidade e comprar mais Bolsa. A NTNB, voltando 2 slides, a gente acha que o juro real no Brasil vai cair para 1. Então, o XP Macro, por exemplo, ele está investido muito forte nessa linha vermelha aí, que é a NTNB 2022. A NTNB 2022 é quanto que é o juro real de hoje para os próximos 2, 3 anos, gente. Eu não estou falando que eu acho que o juro vai cair para 5 e vai ficar um tempão, ou 4,5, que seja. Então, acho que o juro real de hoje para os próximos 2 anos no Brasil vai ser 1%. Se é 1%, tem muito espaço para a gente ainda ganhar dinheiro comprando NTNBs de 2, 3 anos. Então, hoje a posição do XP Macro é grande parte nessa linha vermelha, é grande parte na Bolsa de Valores, tá? Por diversos motivos, tá? Seja porque a gente vê um crescimento no Brasil, os juros vão ficar baixos, a Bolsa não se ajustou ainda ao novo nível de juros reais, que eu falei, então o múltiplo da Bolsa tem que subir. E por isso a carteira do XP Macro, isso aqui é um exemplo, mas do que a gente poderia investir, juros, câmbio e Bolsa externa. A gente botou aqui, a gente só não botou o tamanho das posições, mas essa é a nossa carteira atual. Então, a gente está aplicado, olha só, o multimercado legal é que a gente pode escolher o que a gente quer estar alocado, né? A gente tem todas as opções ali, ó, juros, câmbio, bolsa e ativos externos. E a gente monta o portfólio da melhor maneira possível. A gente está otimista, aplicado em juros reais no Brasil, e lá na parte de bolsa, comprado em Bovespa. Essa é a nossa parcela otimista da carteira. Proteções. A gente está comprado em dólar real, porque a gente acha que o dólar tem pouco para cair. E se der uma confusão no mundo, né, tem sempre o risco, né, da desaceleração americana, aí a gente acha que o dólar sobe. Então, pouco para cair até um espaço maior para subir. E a gente está vendido em Bolsa Americana, que é aquele vendido em S&P, que a gente está escrito ali, que é uma proteção para a guerra comercial. Se essa guerra comercial fica aí, a gente acha que a Bolsa Americana também tem pouco espaço para subir e muito para cair, se tiver uma discussão maior de recessão global, tá? Não é o nosso cenário base a recessão global, mas a gente está se protegendo. Por fim, na parte externa, a gente, que nem eu comentei, a gente tem um pouquinho, né, de estratégia de América Latina. A gente acha que os juros no mundo todo vão cair, inclusive no México. E os juros no México começaram a cair na semana passada. Então a gente acha que ainda tem bastante espaço para caírem os juros lá no México. Estava em 8,25, a gente já acha muito, né? 8,25 no mundo atual. E a gente tem um pouquinho lá, acha que tem um dinheiro para ganhar nos próximos meses. Tá? Então, eu acho que isso aqui é um pouquinho do resumo do que a gente faz no nosso dia a dia. Tem mais uma pergunta. Eu entendo que quando acabar essa agenda da reforma da Previdência, vai vir a agenda da tributária. Sim. Como vai ser o pensamento de vocês em relação à precificação disso? O que você acha que o mercado está precificando? Porque você falou de almoço talvez nos próximos 12 meses chegar a 120, só com essa migração do investimento, né? Mas como é que ficaria a confiança da Bolsa em relação a essa reforma? Então, a Bolsa chega ao 120 por uma confluência de fatores, né? Essa migração faz parte, né, de um cenário mais positivo, que vai fazer com que o Brasil cresça, juros baixos, que o Brasil cresça, né? Então, se o Brasil crescer também, isso ajuda a Bolsa, né? Os lucros das empresas vão subir. A tributária, o mercado não... Apesar da gente estar muito otimista com
ter surgido esse tema na pauta, a gente realmente não imaginava que a pauta da reforma tributária ia surgir tão rápido, né? Foi muito positivo o Rodrigo Maia, né, trazer para si essa pauta. E o mercado não consegue precificar isso direito, tá? Porque a reforma tributária já entrou em pauta, sei lá, quem for tiver mais memória aqui, entrou em pauta 5, 10 vezes no Brasil, e ela vem, os estados começam a se debater, os governadores, um vai perder, um vai ganhar, nunca sai nada da reforma tributária. Então a gente não consegue precificar isso direito. Isso a gente trata como uma opção positiva, assim. Eu não compro bolsa porque vai passar a reforma tributária, porque eu nem sei se vai passar. Nem sei se isso alguma hora vai emperrar. Então eu trato o seguinte, cara, eu trato isso como uma discussão muito positiva. Se tem 1, 2, 3 propostas, melhor. Antigamente nem se discutia. Quanto mais proposta, pelo menos o tema está em voga. E a gente fica olhando. Se isso aí, por acaso, passar, a simplificação de impostos, isso é positivo para a economia brasileira. Isso aí vai acabar. Se isso aí passar, eu acho que a Bolsa até sobe um pouco. Mas, assim, isso aí no final vai acabar impactando em crescimento. E vai, uma hora para outra, a gente vai ver os dados de PIB subindo. E aí a bolsa só vai disparar quando isso aí bater em PIB. Se o assunto morrer, não. Se o assunto morrer, isso aí não impacta. Porque é isso, é tão difícil essa discussão de se vai passar, não vai passar, e eu acho que mesmo que passe, sobe só um pouquinho. Porque a gente não vai ver o impacto disso no crescimento na hora. Então, é um negócio assim, cara, foi bom. O que eu acho é que no Brasil essas coisas, tem várias pequenas coisas que vão ser feitas que a gente não vai ver na hora. E de repente isso aí pode bater em PIB no ano que vem, e aí sim a Bolsa dá uma pancada, tá? Júlio, no caso da reforma tributária, eu acho muito difícil que a que venha a ser aprovada baixe os impostos. Todo mundo é a favor da reforma tributária, mas eu quero ver na hora que baixar os impostos, se os municípios, os estados vão topar. Então eu acho que não virá baixa de impostos, virá só simplificação. Ah, sim, é só simplificação. Tá? Até porque o país não pode perder carga tributária hoje. Esse é o mesmo. Não vai baixar os juros, não, mas impostos. fazer com que o investidor estrangeiro entenda um pouco como é que se paga o imposto, porque às vezes o investidor estrangeiro não sabe pagar o imposto. Isso, o que se critica é que as empresas hoje têm... Isso aí vai reduzir o custo de fazer negócio no Brasil. As empresas hoje têm departamentos, né, que você gasta lá 10% do seu custo é um departamento para planejamento tributário, para pagar tudo, para não ser multado, né? Então, ainda faz errado, isso aqui. Então, se você fizer isso, o nível de impostos não vai baixar. Até porque o Brasil está com problema fiscal, né? A gente não pode abaixar o nível de receita. O nível atual já está tendo déficit, né? Imagina se abaixar. Então, a carga tributária hoje não pode abaixar. Mas se passar a tributária, os empresários vão gastar menos com departamentos específicos. Isso é bom para o negócio no Brasil. Tá? Em tese, facilita a criação de novas empresas, traz novos investidores estrangeiros. Então, isso é bom para o PIB brasileiro, mesmo que não abaixe a carga tributária. Tá? Então, eu acho que para a Bolsa é isso. A gente não vai ver no primeiro momento, mas depois, se for bom para o PIB, tiver mais investimento, mais empresas, o lucro vai acabar aumentando, né, que você vai reduzir o custo, e aí bate no PIB, a Bolsa alguma hora sobe lá na frente. Eu acho que demora um pouquinho, mas bate. Tá? Então, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu acho que esse aqui é um gráfico do XP Macro. Para quem não conhece, eu sei, temos cotistas aqui já, não sei quantos, mas o fundo está aqui há 3 anos e meio. Tá? Esse é o XP Macro, aquele de volatilidade perto de 5. A gente está fazendo esse roadshow que a gente falou, é do XP Macro Plus. É o outro fundo, tá? Um fundo que tem o dobro do risco do XP Macro. Tá? Eu acho só legal, acho que antes de terminar, Júlio, acho que é legal antes de terminar, o pessoal dar uma olhada nesse gráfico em específico. O que esse gráfico está dizendo? É a questão que o Júlio começou na conversa aqui do longo prazo de investimento em fundos multimercado, em fundos de ação, que é o que nós, como os brasileiros, com taxa de juros de 5%, 4,5%, vamos ter que nos acostumar cada vez mais. A gente não vai poder ficar olhando cota diária de fundo, cota mensal, a gente vai ter que ter mais paciência e olhar com periodicidade um pouquinho mais espaçada. Isso aqui, esse é um gráfico do XP Macro. O que esse gráfico, que é meio confuso mesmo, de propósito, ele quer dizer? Basicamente,
100% dos investidores que ficaram mais do que 20 meses no XP Macro estão acima do CDI. 100% dos investidores que ficaram mais do que 30 meses ficaram com mais de 115% do CDI. 100% dos investidores que ficaram acima de 35 meses estão com investimento acima de 125% do CDI. E por aí vai. O que eu quero dizer? Teses de investimento como essas que o Júlio apresentou nem sempre vão ficar maduras da noite para o dia. Pode ser que a bolsa caia amanhã, que a curva de juros em TNB hoje está 3, vai para 3,15 amanhã, mas ao longo do tempo, essas teses, esse pensamento que eles montam em equipe e planejam e fazem um portfólio, tende a dar certo. E se não der certo, obviamente, eles vão refazer a cabeça, refazer o portfólio, refazer a carteira. Ou seja, quanto mais tempo, mais paciência a gente tem com os nossos fundos, mais retorno a gente vai ter. É ineficiente para a gente ficar pulando, eu estou com a carteira de 3 multimercados, estou lá com 3, um está um pouquinho atrás do outro, eu quero resgatar esse para ir para o que está ganhando. Você vai ver que se você fizer isso ao longo do tempo, você vai ter muito menos retorno na sua carteira do que se você tivesse ficado com aquele que você estava reclamando no momento inicial. Por quê? Muito provavelmente aquele fundo que está ganhando muito dinheiro agora, ele acabou de maturar uma tese de investimento, está desinvestindo dessa tese e vai começar a planejar outra. E isso demora um tempo para eles fazerem. Então isso acontece. Então a paciência paga muito. Ou seja, quanto mais tempo a gente tem em fundos multimercado, para fundos de ação é mais que isso ainda, maior a chance da gente sair com retornos maiores e mais saudáveis ao longo do tempo. Então isso é muito importante, esse alinhamento. Longo prazo, a gente não pode ficar esperando todo mês ganhar. A gente vai perder em vários meses, mas ao longo do tempo a gente vai ganhar. E lembrando também do impacto tributário. Todos esses fundos aí têm tributação de longo prazo. Ou seja, começa até 6 meses pagando 22,5%. Então, se você sair no início, você vai ganhar menos e vai deixar o que você ganhou para o Paulo Guedes. Não é isso que a gente quer. Se você ficar 2 anos, esse fundo vai ter uma tributação de 15%, que é a alíquota mínima que a gente tem hoje. Então, é tributariamente mais eficiente ficar, em termos de estratégia de montagem de carteira, é também mais eficiente ficar no produto por mais tempo. E esse é o Macro Plus que a gente falou que a gente está organizando o Roadshow, que é 2 vezes o objetivo de retorno, 2 vezes, consequentemente, o risco do XP Macro que a gente tem hoje na plataforma. Taxa de performance? O fundo cobra 2% de taxa de administração, com 20% de taxa de performance, tem uma aplicação mínima de 25 mil, ele é D60, hoje resgate em 60 dias, obviamente um objetivo de retorno desse exige. O macro, que é uma vez só, é D30, 30 dias, para todos eles, para investidores em geral. Obrigado, Júlio, obrigado, Lucas. Queria agradecer aí mais uma vez você aqui conosco. Pessoal, quem tiver dúvida, quiser saber mais detalhes sobre o fundo, todos os assessores aqui estão aqui para ajudar vocês. Júlio também está aqui aberto, se quiser fazer um call depois, se quiser tirar alguma dúvida mais específica. Então a gente está aqui à total disposição para ajudar vocês e queria agradecer também a presença de todos vocês, tá? Em nome da BP Investimentos. Boa noite.